pilhadas e pilhadas do nosso Brasil varonil. Eu sou o Hugo Rodrigo e eu tenho certeza que você já assistiu essa entrevista bacana que a gente teve, uma cobertura com o selo Red Pilhas de cobertura do André Matos Experience 2023. Se você não assistiu, o link está aqui no card, também está aqui na descrição do nosso vídeo. E claro, esse dia foi um dia magnífico, onde a gente teve diversos convidados também, a gente teve entrevistas super bacanas, e uma delas que ficou muito interessante foi a entrevista com o Daniel Matos, o irmão do André Matos. E nessa entrevista a gente falou sobre o Iron Maiden, falamos também da convivência dele com o André Matos, falamos sobre a família dele no aspecto pessoal, e a entrevista ficou tão legal, mas tão legal, que a gente decidiu transformar isso num conteúdo exclusivo, um vídeo exclusivo para você. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curtir, ative as notificações e curte esse vídeo com a gente, porque aqui o conteúdo não para. Red Pilhas, não caia na nossa pilha! Muito bem, pilhadas e pilhadas do nosso Brasil varonil, nós estamos aqui com o Daniel Matos, baixista e irmão do André Matos. E aproveitando que a gente está aqui no André Matos Experience, e a gente está vendo aí as músicas sendo executadas de Iron Maiden na voz de André Matos, Eric Bruce, e também as músicas do Angra na voz de Rafael Mendes, o nosso Bruce Dickinson brasileiro. Também queria perguntar para você, Dani, qual é a sua relação com o Iron Maiden, entender? Porque você baixista, eu tenho certeza que você deve gostar bastante e isso deve estar no seu repertório musical, sem dúvidas. Cara, o Iron Maiden fez muito parte da minha vida, principalmente no começo, quando eu estava aprendendo baixo. Óbvio que acho que uma música que a gente aprende no começo quase sempre é Paranoid, né? Sim. Mas o dia que eu consegui tirar The Trooper, eu falei, caraca, mano, agora eu posso correr atrás de uma banda. Porque antes eu mesmo me recusava a aceitar convites de tocar com as pessoas, porque eu não me achava bom e preparado. E a The Trooper realmente é uma música que foi um marco na minha vida, que eu falei, agora eu me sinto preparado, porque eu tirei toda The Trooper. Eu lembro que eu tinha um vinil, e eu tirava voltando na agulha, assim, desesperado para não arranhar o disco, com uma maior paranoia. E foi muito legal, cara, porque logo depois a gente foi tocando com a banda, entrei numa banda depois disso, e a gente acabou depois de um tempo montando um Iron Maiden cover, no qual eu pude mergulhar profundamente no todo o estilo do Steve Harris e como funciona toda a maneira dele pensar, e mergulhei assim bem fundo mesmo no Iron Maiden como estudo mesmo. E curioso também, porque você é um músico multifaceta, né? Você toca, apesar de você ser um irmão de um dos grandes ídolos do metal, você também toca em outros estilos, né? Você tem uma carreira, vou dizer, uma carreira consolidada, tocando diversos estilos e da MPB, né, também, inclusive, que é uma surpresa. Cara, eu já toquei de tudo que você pode imaginar e não pode imaginar também. Já toquei até música típica do Sri Lanka, já toquei música do Vietnã, já toquei, adoro soul e funk, meu grande ídolo é o Stevie Wonder, mas eu nunca deixei de ser um cara do metal. Eu acho que eu sou um cara do rock e do metal que toca esses estilos. Eu acho que a gente não pode se fechar a nada. Cada música tem o seu padrão estético. Se eu quero ser músico, eu tenho que saber me adequar a todos os padrões estéticos que me apresentam. Então, eu trabalhei mais de 10 anos tocando forró, MPB, jazz, tudo que aparecer na minha frente, eu tento me desvencilhar talvez um pouco do meu gosto pessoal, da música que eu coloco no meu carro enquanto eu estou no trânsito, porque aquilo ali é um trabalho. E acabo aprendendo, e muitas vezes acabo aprendendo a curtir aquela música porque fiz isso, que eu jamais procuraria ela para botar numa playlist, por exemplo, né? Então eu sou muito fã de músicas dos mais diversos estilos possíveis e tento passar um pouquinho nas minhas redes sociais disso, para que as pessoas se abram, porque mesmo o pessoal do rock, os grandes ídolos do rock, eles não escutam só rock. O André era um grande fã do Peter Gabriel, era um grande fã das músicas lá do B do A-ha, era um grande fã de muita coisa que não tinha nada a ver com o metal. E levava todas essas informações para que aquilo fosse a marca registrada dele no metal. Imagina se os caras do Led Zeppelin ouvissem só rock, jamais existiria o Led Zeppelin. O próprio Black Sabbath, né? Eu acho que o grande segredo também é você buscar sempre as influências externas para você trazer e enriquecer mais a linguagem musical. E aproveitando também o gancho falando do André,
o André, ele teve aquela história de que ele foi um dos finalistas pro Iron Maiden. Mas a gente sabe que o André também era aquele cara super fechado, que ele não comentava muitas coisas e vocês só iam saber que as coisas aconteceram muito tempo depois. Como na época a família e você receberam essa notícia do Iron Maiden e como vocês lidaram, ou se isso chegou muitos anos depois e falou: ô André, como assim você quase tocou no Iron Maiden e não contou nada pra gente, pô? Foi bem assim, cara. Um dia eu soube, eu não lembro exatamente se eu soube por ele ou se eu soube por terceiros dessa história, só pra você ter uma ideia. Mas eu falava todo empolgado com ele: caraca, mano, é sério isso, mano? Ele falava assim: cara, mandaram meu material lá e os caras, parece que o negócio é sério, mas a gente... Ele sempre teve um papo de que aquilo era meio que uma jogada de marketing, que não tivesse tantas esperanças em relação àquilo, porque... E ele mesmo falava: cara, se eu entrar no Iron Maiden, eu também vou deixar de produzir tudo que eu tô fazendo. Sim. Então ele falava: os dois lados do caminho são bons, deixa eles rolarem. Sim. Né? Mas ele ficava na dele, ficava quieto na dele, ele era assim, só tirava informação dele se você desse uma exprimida mesmo, se desse uma perguntada: pô, mas fala aí, cara, como é que é? E aí ele falava, né? Mas do jeito dele. E também uma outra coisa, uma dúvida que surge, porque você é baixista, ele vocalista, tecladista, pianista, e... Bom, passarinhos me contaram, né, ou também vi em alguma entrevista, que quase rolou a oportunidade de vocês dois tocarem juntos, em cima do palco, diante de todo mundo. Mas como é que era essa relação musical de vocês dentro de casa? Sim, boa. Olha, em casa a gente tentava tocar um pouco de músicas divertidas, tentava se divertir. Então, eu, como estava cada hora mudando um pouco de estilo, às vezes eu tinha alguma dificuldade, alguma coisa com uma música, eu levava pra ele, a gente acabava tocando junto, a gente adorava tocar coisas mais bregas juntos, tipo Roupa Nova, que é uma banda assim. Ele me ensinou a admirar o Roupa Nova, né? Ou às vezes um desses clássicos sertanejos. A gente, era um momento que a gente estava se divertindo, né, cara? Então a gente não buscava tanto fazer isso com o rock. Mas a gente, como os dois sempre gostaram muito do rock, né? Acabava rolando alguma coisa ou outra com rock e com coisas, mas a gente sempre caía para um lado mais experimental, né? Nunca era uma coisa tão levada a sério, é uma diversão de irmãos. Cara, imagina a sua diversão de irmão é você tocar com seu irmão. Cara, eu tenho meu irmão, ele é baterista, né? Eu comecei a tocar baixo por causa do meu irmão. E, cara, eu imagino que você deve ter se sentido muito realizado com essas jams, assim. E eu tenho certeza que você deve ter o maior orgulhão, assim, de olhar o irmão mais velho e falar: nossa, cara, eu quero me inspirar muito nele e ser como ele, assim. Inclusive, você se tornou músico por causa dele? Como é que foi esse lance de você entrar na música? Olha, se eu falasse que não também, acho que eu estaria mentindo, né? Ele teve uma grande influência, ele sempre foi 4 anos mais velho, sempre foi um cara que conseguiu gravar um disco com 14 anos, então ele não tinha como levar ele meio como um herói, né? Mas a minha casa sempre teve música o dia inteiro. A gente acordava, botava música, ia dormir com música, então acho que a gente foi sendo levado por essa música. E sempre gostamos muito, assim, para mim é uma coisa que me realiza, me lava a alma, né? Me traz ao cotidiano da infância, curtir música. Meu pai curtia mais um lado de jazz, bossa nova, minha mãe era bastante da MPB, aí depois o André chegou com a música erudita com rock, aquela coisa visceral do rock, me apaixonei também, e acho que não tinha outro caminho mesmo, sabe? Mas que o André teve uma grande parcela disso, é uma grande honra ser irmão do André, né? Eu realmente posso botar uma boa contribuição dele nessa história aí. Sim. E hoje você tem um filho, você também tem o seu sobrinho, o Adrian. E como você lida com essa questão da música? Porque, pô, tem um tio baixista e um pai maestro, no caso do seu sobrinho. Você continua incentivando a música? Eles também se interessam por música? Ou você fala: pô, deixa isso aqui entre a gente mesmo? Como é que é? Cara, isso é uma questão muito delicada, porque eu tenho muito receio de ensinar coisas pro meu filho e perder a mão, porque a minha paixão é muito grande. Então, pô, vamos lá, não sei o quê. Meu filho, ele herdou o piano do André. E eu comprei o ukulele pra ele quando era pequenininho, né? Ele tá com 8 anos, né? Mostrei violão, mostrei baixo, mostrei guitarra, bateria. E o que ele gostou mesmo foi o teclado e foi o piano.
Então, cara, hoje em dia ele toca o piano todos os dias praticamente. O piano do André que tá lá em casa, né? E em breve eu vou botar ele numa aula, ele não faz aula, ele toca tudo de ouvido. Eu vejo que agora que eu vi que ele enganchou mesmo, agora eu vou deslanchar ele no piano e ele toca as músicas que ele curte, né? Umas coisas mais pop, assim, de menino de 8 anos. Claro, claro. É aquele eterno conflito, né? A gente sempre vai olhar para as próximas gerações e falar, pô, mas devia tocar nossa música e tal. A gente sempre quer puxar pro nosso lado da sardinha, né? Mas eu tenho certeza que você se sente um pai muito orgulhoso também. Nossa, demais. Ter dentro de casa um tecladista e também ter um irmão tecladista, então... Não, eu já fiz ele tocar um Beethoven, ele toca o Ódio e a Alegria com as duas mãozinhas ali, ele me enche de orgulho. Mas é aquilo, né? Freud explica, cara. Os filhos vão sempre contrariar um pouco os pais. Sim. Então ele me escuta escutando rock o dia inteiro, ele pega uma coisinha ou outra. Outro dia ele estava tentando tirar uma música do Tears for Fears, mas ele gosta, por enquanto, com 8 anos, né? Ele ainda está se interessado por umas músicas mais pop, assim, né? E com o tempo ele vai vendo que ele vai querendo mais coisa, ele vai acabar engajando mais, espero eu. Muito bem. Esse foi Daniel Matos e você está no Red Pilhas. Red Pilhas, não caia na nossa pilha.